e vem conferir a crítica da segunda temporada de Andor. E terminou no Disney Plus a segunda temporada de Andor, segunda e última. Então, para você que está acompanhando, saiba que você tem que assistir a primeira temporada de Andor, a segunda temporada de Andor, e ela tem uma continuação, que é o filme Rogue One, que fecha completamente essa história. Caso você tenha caído aqui de paraquedas e não saiba disso, só saiba que existe a série. Bom, Andor é uma das melhores produções que Star Wars já fez. Tanto a primeira como a segunda temporada, fechando o filme Rogue One. Ela é maravilhosa em como eles fazem tudo envolvendo esse universo. E bom, eu infelizmente vejo que as pessoas não estão acompanhando Andor. Eu vejo que as pessoas estão um pouco desgastadas com o universo de Star Wars pelos projetos ruins que vem saindo nos últimos anos. E a partir daí, Andor acabou sendo influenciado por isso pro público, mas estão perdendo uma joia rara porque essa série é excelente. A primeira temporada foi uma das melhores, se não a melhor série que eu assisti no ano que ela foi lançada. E agora a segunda temporada tem tudo para seguir pelo mesmo caminho, ser a melhor série do ano, porque ela é muito boa. E eu acho que um ponto principal que mostra como Star Wars precisa ver fora da caixinha para o seu universo continuar vivo e funcionando, é pensar que Star Wars não pode ser só o que o público médio acha que é Star Wars. Star Wars tem que ser pessoas que pensem fora da caixa e tentem sempre trazer coisas novas para esse universo. E por que eu falo isso? Porque se você falar para uma pessoa que acompanha esporadicamente Star Wars, viu só os filmes ou nem viu todos e perguntar o que é Star Wars, ela vai falar aventura, sabre de luz e Darth Vader. A pessoa média vai falar isso. Então, quando você lança um projeto de Star Wars, a maioria deles, eles tentam seguir para esse caminho. Sabre de luz, você também tem muita aventura no espaço. Só que você esquece que não é só ter a casca do que a pessoa quer. Você precisa ter o que tem dentro. Se essa casca for oca, o que vai acontecer? Você vai ter produtos que não têm personalidade nenhuma. Vai ser só aquele pôster bonito que quando você entra lá dentro não vai ter absolutamente nada. E Star Wars, em muitos projetos recentes, parece que é isso. Eles colocam o que o público parece que quer, eles colocam o que o público vai querer assistir, mas eles não conseguem entregar coisas para esse universo. Quando a gente chega em Andor, ele vai para um outro caminho. Ele vai para um caminho onde você não vai ter essa parte mais aventuresca de Star Wars. Não. Você vai ter essa parte mais política e essa parte mais séria e suja desse universo. E alguém vai falar, ah, mas Star Wars tem isso. Tem. Se você pegar todos os filmes de Star Wars e você assistir realmente pensando nele, você vai perceber o quanto a mensagem política é muito forte, desde a trilogia nova, que não é mais nova, mas lá a política está visível, até a trilogia clássica, onde realmente você via que tinha uma política mais no subtexto. Mas quando você acaba vendo a série Andor, eles colocam isso mais na frente. E mesmo assim, sendo uma série que não entrega talvez o que um fã médio de Star Wars está esperando, ele consegue ser surpreendente, ele consegue ser incrível, porque o que importa mais do que você ter ideias boas é ter alguém que saiba escrever essas boas ideias, alguém que saiba ver o universo fora da caixinha e fora do padrão. E foi isso que aconteceu na primeira temporada de Andor e se repete aqui. A história segue, mas não é só que ela segue de forma maravilhosa. Porque eles conseguem dar mais espaço para o Cassian, que é incrível, o personagem é maravilhoso, mas mais do que isso, uma coisa muito difícil se faz aqui. Ele consegue introduzir nessa série vários personagens secundários. Vários personagens que às vezes conversam com o núcleo principal e às vezes tem seu núcleo próprio. E mesmo assim, você consegue se interessar por todos eles. Cada personagem ali, você consegue se interessar pela história, se interessar por quem ele é e mais do que isso. Você pensa, eu gostaria de saber mais sobre ele, eu quero saber mais sobre ele. Nossa, o passado dele é isso, mesmo que a história dele às vezes esteja um pouquinho longe da história principal, seja uma ramificação diferente, a série tá tão boa que você acaba querendo acompanhar mais a história deles. Então esse é o primeiro fator que faz com que Andor seja tão boa, os seus personagens. Tanto que tem episódio onde o Cassian praticamente não aparece, e mesmo assim, ele é episódio que ele não faz falta. E não porque ele é um protagonista ruim, não porque ele é um personagem que ele não precisava estar em cena, mas tem tanta coisa interessante acontecendo em volta, com personagens tão carismáticos e tão envolventes, que você, como público, pensa, nossa,
tá incrível isso aqui. Tá incrível pro caminho que eles estão levando. Então, pra mim, esse é o primeiro fator, os personagens. E é o que eu sempre falo em toda a crítica que eu faço aqui. Os personagens sempre vão ser o ponto principal de qualquer história. Porque se você não se importa com eles, se você não liga pra eles, por que você vai querer acompanhar a história deles? E isso é o que acontece aqui. Eu me importo, eu me interesso e eu quero ver a partir daqui. E tem um outro fator que eu adoro aqui, que eu acho maravilhoso, que é como eles trabalham a bússola moral dos personagens do universo de Endor. E como eu falei, os personagens são interessantes, o seu passado já é bom, mas eu poderia cair naquela ideia de o Cassian é o cara bonzinho, o seu grupo são grupos bonzinhos, e mesmo chamados rebeldes, e o outro grupo do Império, ele simplesmente é mau. Aqui, obviamente, eles não vão colocar o Império como algo bom, mas, porque o Império é ruim, o Império é para ser mostrado como algo ruim. Mas dentro do grupo do Cassian, do grupo dos rebeldes, você consegue perceber como eles tentam fazer uma leitura muito menos, eles são só bonzinhos. Não, eles são personagens que são questionáveis, desde o Cassian, passando por Saul Guerreira, entre todos os outros. Quem está no Planalto, quem não está, quem está na parte mais forte do governo. Você consegue perceber como aqui nesse universo não tem pessoas boas e pessoas ruins. Existem pessoas com boas intenções e pessoas que são questionáveis na sua bússola moral. Mas mesmo assim, Endor em nenhum momento mostra que esse é o herói, porque eles são tons de cinza. O que isso quer dizer? Quer dizer que são pessoas que são humanas. E já que elas são humanas, mesmo no universo, no espaço, elas cometem erros, elas cometem acertos, elas cometem situações questionáveis. E esse é outro ponto que acaba me conquistando muito nesse universo de Star Wars de Endor, porque eu realmente vejo personagens reais, eu vejo personagens que são muito bem escritos, e aí vai todo o mérito pro roteirista, que consegue criar boas histórias paralelas, bons personagens e mais do que isso, coloca personagens reais que você consegue se sentir dentro do universo de Star Wars. Quando você vê Star Wars como um todo, você pode sonhar em ser um Jedi, mas você não sabe que você não vai ser um Jedi. E mais do que isso, você vendo a série, os filmes, você pensa, nossa, ele é muito forte, ele é um personagem muito forte, ele tem grandes poderes. Quando você chega na série Endor, você pensa, se eu fosse viver no universo de Star Wars, eu provavelmente seria esse tipo de povo. O povo que é oprimido pelo Império, mesmo eu sendo a pessoa que é rebelde, ou alguém que vive nas capitais, eu seria alguém que eu sofreria com tudo isso. Eu sofreria com esse poder que o governo está fazendo. E mais do que isso, eles conseguem dar até uma humanizada num ponto principal. No fim, quem mais sofre com isso são as pessoas que estão no meio do caminho. Alguém que, talvez, não saiba muito dos rebeldes nesse ponto, ou até alguém que saiba pouco do Império. Ele é alguém que só está vivendo sua vida normal, mas que o que acontece em volta do mundo afeta eles. E por isso que eu acho Endor uma série espetacular, pela forma como trabalha esse universo, pensando na parte política, pensando na parte de expandir esse universo, e mais do que isso, fazer personagens tão interessantes e tão cativantes como acontece aqui. Mas Endor, ele é além dessa parte dos personagens. A história também é muito cativante, a história é muito bem contada, e o medo que eu tinha é mais para a segunda parte da temporada, quando vai ter bastante pulos de tempo. Eu achei que isso poderia virar um problema. Eu até admito que em alguns pontos eu não gosto muito dessa parte, porque eu acho que, mesmo que ele termine um arco e comece o outro, tem coisas que eu acho que poderiam ser mais exploradas nesse tempo que foi passado. Mas continua sendo muito bom, e porque eles conseguem trabalhar um elemento difícil narrativamente bem aqui, que é a passagem de tempo sem virar algo confuso. Eu acho que poderia ter mais coisa, mas mesmo assim, você consegue sentir o peso dessa passagem de tempo. Você entende que aquele arco fechou e vamos pro outro. Outra coisa que eu gosto muito aqui seria o valor de produção dessa série. Porque ela é tão bonita, ela é tão bem feita, que você consegue entender e sentir que aquele lugar é palpável. Você consegue sentir que aquele lugar poderia existir no nosso mundo. Não é aquela forçação de ter tanto CGI que você sai da tela. Não. Claro, tem CGI que não funciona aqui. Mas de modo geral, você olha e pensa, se Star Wars existisse, ele seria assim, ele seria desse formato no mundo real. Eu também gosto muito da parte de você criar uma atmosfera, você criar uma imersão para pensar que aquele mundo existe. Porque não é só o vestimento, é como o lugar existe, mas mais do que isso, as roupas. As roupas de cada personagem aqui contam muito a história que estão presente, porque a história que acontece aqui, você consegue perceber quem é de cada lugar, quem é de cada planeta, qual é a característica cultural deles. A roupa, a vestimenta, o figurino, o cenário, cada uma daquelas coisas
contam histórias, contam mais sobre os personagens. Eu realmente estou apaixonado por Andor, como eu estava apaixonado na primeira temporada, e me mantenho apaixonado aqui porque eu acho a segunda temporada melhor que a primeira. Eu sei que é injusto porque é uma história só e uma completa perfeitamente a outra, mas eu amei isso, tudo isso. E a trilha sonora também é fantástica, saindo da trilha sonora original de Star Wars, trazendo uma trilha sonora original aqui, e mesmo assim ela fica perfeita. De verdade, eu amei tudo que envolve Andor. Tem esses pontos um pouco mais baixos, mas que não estraga o que eu achei perfeito nessa série. Concluindo, Andor é uma série fantástica que todo mundo deveria assistir. Quem gosta de Star Wars e quem não gosta, tenho certeza que vai se apaixonar por esse universo, e depois que você acabar, assista Rogue One, porque você vai entender como esse universo se fecha. E por isso que eu fecho a segunda temporada de Andor com uma nota 10 de 10. Curta e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da série Andor? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.